Bom dia, criancinhas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só, hoje nós vamos falar sobre o islamismo, né? A gente, no recorte aí da Alta Idade Média, né? Falamos na última aula sobre o Império Bizantino, né? O Império Romano do Oriente. Falamos sobre o Reino dos Francos. E agora a gente vai falar sobre o Islã, né? Em relação... obviamente, a gente estuda o Islã para entender até a relação que há, né, entre a expansão do islamismo e a formação do feudalismo na Europa, né, por volta do século IX. Então, a gente tem dois livros referenciais para entender essa história, né, aqui, este livrinho de bolso da Companhia das Letras, né, uma história dos povos árabes, né? Fica dica aí para quem tiver interesse na civilização árabe, e para a gente entender, né, como se forma o feudalismo lá, um livro muito bom é este, né, Maomé e Carlos Magno, o impacto do Islã sobre a civilização europeia, né, do Henri Pirrenet, escrito na década de 30, também um livro que nos, né, balizou aí para entender melhor esse conteúdo, ok? Para a gente entender como, né, os árabes chegam no século VIII ao sul da Europa, vamos só dar uma revisada aí na história nos séculos imediatamente anteriores aí. Tá? Então, certo. A civilização árabe, né, vai se desenvolver na Península Arábica, né, ali próximo entre, né, o Golfo Pérsico e o Mar Vermelho, né, o Mar da Arábia aqui, né, muito próximo, fazendo divisa aí entre, né, fronteira com o Império Persa, com o Império Bizantino, como você pode observar aqui no mapa, né? E até o início do século VII havia uma divisão entre os árabes, os chamados beduínos, que eram tribos ou clãs, como você preferir, a definição ela é muito próxima, que viviam em regiões desérticas da península, né, nos oásis. Aqui a gente tem um modelo, né, de oásis, então, né, fontes de água bastante escassas. Esses beduínos eram nômades, né, como você pode observar aqui, né, em amarelinho, nós tínhamos muitas rotas de comércio ali que entrecortavam a Península Arábica, né? E esses beduínos, então, eles disputavam aí, né, as rotas de comércio. Por quê? Eram esses camaradas que conheciam a região desértica, então, normalmente esses beduínos aí, eles guiavam caravanas, né? O que são essas caravanas? Eram grupos, né, de comerciantes aí que atravessavam o deserto para ir para várias regiões, né, do mundo conhecido, vão negociar com os persas, com os bizantinos, com os chineses, com os indianos. Tínhamos rotas marítimas também, além das terrestres aqui, né? Mas no deserto eram normalmente esses beduínos que guiavam essas caravanas, né? Para você fazer uma analogia, né? A galera hoje em dia freta ônibus para ir, né, para o Paraguai comprar produtos, ou para São Paulo, à época, né, eles se organizavam aí em camelos, cavalos, para ir para outros lugares comprar e também vender produtos, né? Quando esses beduínos não estavam guiando caravanas, eles estavam assaltando caravanas, porque é muito simples. Pense, o cara vai negociar lá, né, a milhares de quilômetros de distância, ele tem que levar muitos produtos, muitas riquezas em geral, então também eram alvos aí de assaltos constantes praticados por esses grupos no deserto, né? Além dessa disputa aí por rotas comerciais, nós também teremos, né, muitas disputas aí, guerras, né, por fontes de água, já que os oásis eram relativamente escassos aí, né, o que havia e muito na Península Arábica era areia, né?
E aí, se você não tem um material de construção, ela não serve para muita coisa. Lembrando que você ainda não havia, né, a menor ideia dos combustíveis fósseis que lá existiam. Tá? Nas cidades, normalmente, né, cidades litorâneas, ó, as tribos, os clãs ocupavam as margens do Mar Vermelho, o sul da península, né, banhado pelo Mar da Arábia, e dedicavam-se à agricultura, que não era a principal atividade, né, a principal atividade será o comércio, principalmente em algumas cidades chaves que possuíam muitas fontes de água, né, como é o caso, né, da principal cidade aí, que é Meca. Então, a cidade de Meca ela tinha uma grande fonte de água, também era um centro comercial e religioso. Lembrando que nesse período os árabes eram politeístas, tinham vários deuses. Basicamente, cada tribo tinha o seu próprio deus e esses deuses eles ficavam guardados dentro da Caaba, né? A Caaba é um templo que abrigava os vários ídolos, como a gente pode observar nessa imagem, Caaba, cubo, né? Aqui dentro ficavam guardados todos os vários deuses, né? Os vários ídolos, ícones, né, de cada tribo. E anualmente as pessoas iam para a Meca para visitar estes ídolos, né? Para reverenciar esses ídolos. E, obviamente, quando eles iam lá para a Meca, levavam consigo o clã todo, né? A família, entre aspas, a estendida. E, é claro, eles, né, faziam lá as adorações, mas óbvio que não era só isso. Por quê? A gente pode fazer uma analogia com o nosso tempo aí, né? Você pensar cidades como Aparecida do Norte, cidades como Nova Trento, aqui em Santa Catarina, elas vivem muito, né? Ou muito do seu dinheiro, muito do seu giro comercial está ligado a esse turismo religioso. Então, lá em Meca, a galera, quando ia lá para visitar os vários ídolos, né, eles acabavam alugando um quarto, né, comendo lá um bibi-esfirra, tomando um quisuquinho, fazia com que a economia do lugar girasse. Né, isso é relacionado diretamente à religião. Então, era um centro comercial também por ser um centro religioso. Né, o fluxo de gente era muito grande ali. Inclusive a Pedra Preta, que até hoje leva, né, os peregrinos muçulmanos para Meca, principalmente na época do Ramadã, e que pode ser vista dentro da Kaaba por este olho mágico aqui, por assim dizer, né? Você pode olhar essa pedra negra lá dentro, né? Ela representa hoje, né, a aliança entre, né, Alá e os árabes, né? Ou melhor, os islâmicos, perdão, lembrando, né, que nem todo muçulmano é árabe, né? Os persas são muçulmanos e não são árabes, né? Os paquistaneses, não são árabes, mas são muçulmanos e assim por diante. Então, a pedra negra aí representa, né, essa aliança de Alá com os muçulmanos. Lembrando, né, que é na Arábia que surge, então, essa pequena confusão pode ocorrer, mas não. Em geral, né, os muçulmanos não são árabes, são de diversas etnias. Né? Quem comandava os clãs, o chefe tribal, era chamado de sheik, né? Era uma espécie aí de líder político-militar. Né? E a cidade de Meca ela era controlada por um clã, por uma tribo chamada Coraixitas. E dentro desta tribo dos Coraixitas, no final do século VI, irá surgir, né, Maomé. Ele vinha aí de um ramo pobre dos Quraishita, né? Acredita-se, pela tradição muçulmana, que Maomé, tal como Noé, Abraão, Moisés e Jesus, é um profeta de Deus, Alá. Né? Lembrando que, né, sim, eles creem nesses caras todos,
Só que notem, isso é muito importante, diferentemente dos cristãos, os muçulmanos não creem que Maomé tenha natureza divina, né? Como a gente costuma teologicamente crer no cristianismo, né? Jesus, o Deus encarnado. Para os islâmicos, Moisés era um profeta, como para eles Jesus, Moisés, né? Abraão, Noé, eram também profetas. Então, Maomé, para eles, não tem natureza divina, né? Ele é um homem incumbido da palavra de Deus. Veja, aí ele foi o último a receber, né, a mensagem de Deus, portanto, ele é o último profeta, o mais importante no caso, porque ele tem a mensagem atualizada. Né? Lembrando que os árabes estão ali ao lado, né, da Palestina, então eles possuem uma influência aí, cultural até dos judeus. Se a gente voltar biblicamente, essa relação ainda é mais intensa, né? Sobretudo por causa de Abraão, que foi pai de Ismael, né? Que teria dado origem aos povos árabes, além de Isaac, que deu, né, origem aos povos, aos hebreus. Né? Então, o que acontece? Maomé teria sido o último a receber as informações de Deus e propagá-las pelo mundo. Então, ele era um profeta, né? Alguém que fala em nome de Deus ou por Deus. E Maomé, desde muito cedo, ele teve que trabalhar, né? Ele começa a trabalhar na tenridade por conta, né, de ser órfão de pai e mãe. Ele foi criado por um tio beduíno, ou seja, né, vivia aí pelo deserto também. Era um guia de caravana e muito cedo ele vai encontrar aí um trabalho para o Maomé, e o Maomé costumava viajar, né, por vários e vários lugares, né, ao longo aí da sua adolescência, vamos dizer assim. Aí o Maomé sempre tinha muita sorte, então ele não era assaltado, e por conta disso você tinha uma procura muito grande para que Maomé guiasse as caravanas e tudo mais. Né? E qual a importância disso para o islamismo? Veja, Maomé vai para o Império Bizantino, onde há, né, duas religiões aí que são diametralmente diferentes da religião praticada até então na Península Arábica. Lembre-se, eles eram politeístas. Maomé entrará em contato com o pensamento judaico-cristão, já que nós estamos falando do final do século VI, início do século VII, e isso vai influenciar tremendamente o pensamento de Maomé, que casa-se com uma viúva chamada Khadija, ou Khadija, né? Uma mulher muito rica, dona de 2 caravanas, o que possibilita Maomé não mais trabalhar, não mais guiar a caravana e poder se dedicar ao pensamento teológico. E o resultado disso será que, no ano de 610, o anjo Gabriel teria aparecido em sonho para o Maomé, e o Maomé ele teve uma revelação pelo anjo Gabriel. O anjo Gabriel teria dito a ele: não há outro Deus além de Alá, e Maomé é seu profeta, segundo, a tradição islâmica. E a partir daí o Maomé ele irá pregar, né, o islamismo, né? Islã significa submissão. Ele irá pregar a palavra de Alá aos árabes inicialmente, né? Então você tem que ter Islã, né? Você tem que ter submissão a Alá, e claro, isso vai atrair a oposição aí dos administradores coraixitas de Meca, por uma questão muito simples. Lembre-se, Meca tinha um comércio religioso muito forte, e ao pregar o monoteísmo, isso poderia prejudicar em muitos negócios dos coraixitas. Então, claro, os coraixitas vão querer apresentar Maomé, né, diretamente a Alá. Eles vão começar a perseguir tanto Maomé quanto os seus seguidores, que ele começava a angariar, a ponto de que, em 622, Maomé é obrigado a fugir de Meca, né, num evento chamado Égira,
a fuga de Maomé e seus seguidores para uma cidade ali próxima a Meca, né? A cidade de Medina fica relativamente próxima. Ela chamava-se, essa época ainda, Yatreb, né? Posteriormente ela vai se chamar Medina, né? Medina, que significa a cidade do profeta, né? E é um ano extremamente importante para a tradição islâmica. Por quê? Porque marca o início do calendário muçulmano. Não se tem absoluta certeza do nascimento de Maomé, se teria sido um ano antes ou um ano depois, mas se tem certeza, né, do ano da Hégira. Então, 622 é o início do calendário muçulmano. Né? Ele parte de Meca para Yatreb, aonde ele irá conseguir aí, né, converter a população da região ao islamismo, e ele irá proclamar lá em Yatreb, né, ou Medina agora, a primeira jihad. O que é a jihad? Né? Na contemporaneidade, a gente usa a jihad como sinônimo de guerra santa. Né? Naquele período, a ideia era um esforço. Jihad significa esforço. Né? O esforço pela conversão, né? Esforço pela fé aí e a sua propagação. Então, a ideia era converter todos os árabes ao islamismo. Né? E aí, o Maomé, né, vai prometer as virgens do paraíso aos que se engajarem na luta lá contra, né, ou melhor, na luta a favor da conversão da fé contra o politeísmo, contra o paganismo. Né? O Maomé consegue reunir um exército de 10 mil seguidores e eles partem para Meca. Né? E de 628 a 630 é o período em que Maomé vai entrar em Meca e vai conseguir, né, com seu exército de convertidos aí, conquistar a cidade de Meca. Né? Então, você tem aí uma grande violência, inclusive, nesse retorno para Meca, a destruição das divindades politeístas da Caaba. Cuidado, não há destruição da Caaba, até porque nós vemos uma fotografia, né? E milhares de pessoas aqui, ó, né, visitando a Caaba ainda. É uma tradição que se mantém, né, dentro do pensamento islâmico, obviamente, até para atrair os Quraishita para essa religião. Um dos pilares do islamismo seria, né, peregrinar para Meca ao menos uma vez na vida, se possível. Né? Então, eles destroem as divindades da Caaba, mas não a Caaba. Né? E você tem a anistia, ou seja, o perdão aos antigos opositores, né? Quando você tem a conversão aí dos Quraishita, né, ao islamismo, né, os que se convertem são perdoados, e a partir daí, né, nós temos a completa conversão do islamismo. Quando Maomé morre, lá em 632, toda a península arábica já estava convertida ao islamismo. Tá? E aí nós temos, a partir da morte de Maomé, a ascensão dos califas. Não há uma tradução exata dessa palavra, tá? Mas os califas seriam líderes políticos e religiosos que continuariam a expansão do islamismo. Né? O primeiro califa foi o sogro de Maomé, Abu Bakr. Né? E a expansão do islamismo aí se dá primeiro para o Ocidente, a partir da Península Arábica, é aí que os caras vão chegar no sul da Europa, e posteriormente, né, vão se encaminhar para o Oriente, conquistando aí o Império Persa, depois parte da Índia, né? Por isso você tem uma conversão muito grande das populações indianas aí ao islamismo, como a gente vai ver também a oeste, né, da China, os Uigui, né, uma etnia lá na China que ainda hoje professa o islamismo e que há uma perseguição muito grande a esse grupo étnico lá na China. Né? Então, qual foi a justificativa ideológica para este avanço árabe-muçulmano? Notem, da mesma forma que os portugueses mais tarde vão usar
né, o cristianismo como grande impulso ideológico para as grandes navegações, né, os árabes vão usar a jihad, né, para propagar o islamismo. Embora quem quisesse manter sua religião apenas deveria pagar o volume maior de tributos. Os convertidos ao islamismo eram vistos como irmãos. Veja, a questão da jihad, neste primeiro momento, ela é apenas uma justificativa ideológica, tanto mais que os que não queriam se converter não eram forçados a isso, só tinham que pagar um pouco mais, eram tratados um pouco diferente. Mas não há, né, a ideia que se propaga hoje, né, de violência dentro do islamismo. Inclusive, né, o islamismo era uma religião bastante tolerante nesse período. A gente vai falar disso melhor mais adiante. O fato é que o que esses caras queriam de verdade mesmo era o botim. Né? Eles vão buscar terras por conta do crescimento populacional. Lembrando, né, que o islamismo vai institucionalizar, vai regulamentar uma prática que já acontecia na Península Arábica, né, como também, né, em outros povos da antiguidade, que era a poligamia. Então, né, eles podiam ter mais de uma esposa. O islamismo ele vai impor algumas regras, né? No máximo 4 esposas, desde que você pudesse sustentar, e obviamente, né, com o aumento aí dos nascimentos, as poucas terras da Península Arábica faz com que nós tenhamos um avanço primeiro para o Ocidente, depois para o Oriente, por causa do botim, né? Os espólios obtidos nas guerras, as terras, né? As riquezas em geral. E os árabes vão anexar aí o norte da África, a Península Ibérica, o Império Persa, parte da Índia, o Império Bizantino, chegando a ter aí, né, um império comparável ao Império Romano, né, no século XIII. Então, aqui, a partir de Medina, os caras vão expandir para o Ocidente, chegando, né, passando o Estreito de Gibraltar, chegando até as portas da França, lá em 732, quando os árabes são empurrados de volta para a Península Ibérica pelo Carlos Magno, né, pelo Carlos Martel, perdão, que a gente viu lá na aula passada, né, empurram aí, o Carlos Martel derrota os muçulmanos, depois Carlos Magno vai continuar essa guerra contra os islâmicos, né, e posteriormente eles vão seguir para o Oriente aqui, né, os Omíadas para o Ocidente, os Abássidas para o Oriente. Então, uma expansão muito rápida, né, do islamismo neste contexto. Então, né, a gente pode ver aí a expansão do Império Árabe aí, né, durante esse período. Para os muçulmanos, o livro sagrado é o Corão, ou Alcorão, lembrando, né, que ele é escrito em prosa, não em verso. Né, o Corão ele é um compêndio de poemas, portanto, né, e que os islâmicos recitam 5 vezes por dia, né, virados para Meca, né, que seria a cidade mais sagrada para os islâmicos, como Medina também, como Jerusalém. Jerusalém seria sagrada para os islâmicos por conta de que fora lá em Jerusalém que Maomé recebe, né, do anjo Gabriel o Corão, né? Ele vai, entre aspas, psicografar o Corão aí, né, ditado pelo anjo Gabriel. Lembrando que Maomé era ágrafo, né, não sabia escrever, então por isso é considerado um livro sagrado, já que, né, ele foi, né, enviado, entre aspas, por Deus via anjo Gabriel. Tá? Mais tarde surgem as sunas, ou a Suna, né, um livro de ditos e atos de Maomé. E a partir dos séculos seguintes, nós teremos aí uma ampla divisão entre os islâmicos por questões tanto política quanto por questões religiosas. Né? Então, após o quarto califa, o Ali Abu Talib, que era genro e primo de Maomé, né, nós teremos uma divisão tanto política quanto religiosa,
entre os xiitas e os sunitas. Né? Os xiitas, eles acreditavam que os califas deveriam descender diretamente de Maomé, dado o caráter sagrado da sua família, né? Além do que deveriam crer que somente o Corão seria a fonte de fé. Os xiitas são a minoria, como a gente pode observar, né, aqui no mapa, essa parte em verde musgo são as áreas onde nós temos os xiitas dentro do islamismo. Então, veja, o país predominantemente xiita é o Irã, né, uma boa parte também no Iraque, né, um pouco lá no Afeganistão, e quase que a ampla maioria, né, é composta de sunitas. Dentro, né, dessas divisões nós temos outras, né, os alauítas na Síria e assim por diante, mais ou menos como dentro do cristianismo a gente tem as várias denominações cristãs, né, o catolicismo é uma delas, o luteranismo, né, os batistas, os adventistas e assim por diante. Tá? Então, os xiitas, vai lá, são os ortodoxos, né, por crerem somente no Corão, né, e na linhagem sagrada de Maomé. Os sunitas, podemos dizer que são menos ortodoxos, porque eles consideravam que qualquer muçulmano virtuoso, né, poderia ser um califa, bem como também acreditavam que a Suna, né, o livro de Atos e Ditos de Maomé, né, poderia ser usado como fonte de fé, além, claro, do Corão. Né? Era outra fonte de revelação essas sunas, porque, né, o que Maomé fez, o que Maomé pregou, né, e os sunitas são a maioria. Né? Lembrando que a maior parte dos grupos extremistas que a gente costuma ver nos noticiários, eles são sunitas, né, e se apegam muito aos atos de Maomé. Lembre-se, a conquista de Meca foi um tanto quanto, né, violenta, então, né, uma interpretação bastante anacrônica, né, das escrituras e tudo mais levam a esses grupos como Boko Haram, é, a Al-Qaeda, né? Hamas, entre outros grupos aí, né, chamados fundamentalistas, que, óbvio, é irrisória, né, a quantidade de fundamentalistas dentro do mundo islâmico, né? São 1 bilhão de islâmicos e 0,000000000000001 lá de fundamentalistas. Tá? A partir do século IX, nós temos nessas divisões aí entre sunitas e xiitas que favoreceram a fragmentação administrativa em várias regiões, né? Então vários califatos, restando, né, uma unidade política nesse período e depois foi se fragmentando ainda mais. Né? Então veja, os pilares do islamismo: fé, a questão do Islã, ter Islã para com Alá, orar 5 vezes ao dia voltado para a Meca, jejuar, dar esmola e peregrinar ao menos uma vez, se possível, a Meca. Né? Então, esses são os pilares do islamismo. Né? Então, a ideia, né, é que Maomé, né, tem essa revelação, uma crença inquestionável aí em um Deus único, Alá, e um compromisso com a justiça social seria também, né, os pontos fundamentais do islamismo, por isso o esmolar aí é um dos pilares, tá? Aí, dentro da cultura árabe, nós temos aí a absorção aí dos preceitos culturais dos povos conquistados, hindus, persas, chineses, gregos, bizantinos. Então, todos esses povos vão agregar aos islâmicos, né, parte da sua herança cultural. Tá? Isso aqui é muito importante destacar, principalmente porque a ideia, né, do nosso currículo é entender a Europa, então isso aqui vai ser muito importante para a gente posteriormente quando estudarmos as cruzadas, né, e como as cruzadas vão reestabelecer na Europa um pensamento
greco-romano clássico, isso se deve muito a esse contato com os islâmicos aí, que vão traduzir e preservar as obras gregas, tais como Ptolomeu, Platão, Aristóteles, obviamente, que aí, né, também vão entrar os bizantinos, né, nesse sincretismo, né, com a Europa e pós-cruzados, mas os árabes são muito importantes também nesse sentido. Tá? Dentro da medicina, nós teremos um persa islâmico chamado Avicena, escrevendo um livro que foi referência, né, um livro aí de anatomia que fora referência até o século XVII, um compêndio aí sobre o corpo humano, anatomia portanto, né? Na matemática, os números arábicos, né? Então o zero, ele será, né, um dos grandes avanços aí, né? Porque os gregos, os romanos, os egípcios não contavam o zero, porque zero é nada, como é que se conta o nada? Os números arábicos, eles baseiam-se na quantidade de ângulos, né? Então, o zero, por não ter ângulo, é zero ângulo, um tem um ângulo, dois tem dois ângulos, o três tem três ângulos. Isso vai dar um impulso muito grande, né, na área da geometria, da álgebra. Não preciso dizer que seria meio trágico você fazer ou tentar, né, a matemática aí com números romanos, por exemplo, né? Não teria um sucesso tão grande na matemática não fosse os números arábicos aí. Bem importante isso. Como também, né, na química, aí, os alquimistas, né, os pozinhos lá, eles nascem lá na Arábia, né? Que vai misturar, então, ciência, arte, magia, né, que possuíam isso dessa ciência, descrição de processos de destilação, de cristalização, de sublimação, de desenvolvimento do carbonato de sódio, do nitrato de prata, ácido nítrico, sulfúrico, álcool e assim por diante. Além do que, né, fundamentos na óptica e na arquitetura, aí, marcas indeléveis em mesquitas luxuosas, carregadas, ou caracterizadas aí, né, por cúpulas, minaretes, arcos em ferradura, né, esse é o Taj Mahal, lá na Índia, né? Então, lembre-se, a arquitetura árabe aí, né, ou islâmica, ela caracterizou várias regiões do mundo. Isso aqui é em Toledo, na Espanha. A Espanha tem uma riquíssima herança arquitetônica árabe por 7 séculos de presença daqueles povos na Península Ibérica. Né? Então, crianças, por hoje é isso, né? Nos vemos na próxima aula, quando vamos falar de feudalismo, beleza? Beijo, a gente se vê por aqui.